Qual o seu nome? Lourenço. E o seu? Adriana. Quem vai falar primeiro? Por favor, seu Lourenço. Bom, Como era a sua vida quando o senhor chegou na Universal? eu cheguei na Igreja Universal exatamente no dia que, na noite anterior, eu tentei matar minha esposa, a mim e meus filhos. Só para explicar como eu cheguei assim, eu anteriormente, formação universitária, minha esposa também, nos casamos, prosperamos, só que um pouco antes da gente se casar, ela era católica, eu não era nada, ela começou a manifestar com espíritos. Sem saber o que era, a gente foi para uma igreja evangélica, onde esses sintomas desapareceram, momentaneamente. Prosperamos, enriquecemos, morávamos em Alphaville, tínhamos casas, carros. Meu filho, que na época tinha 4 anos de idade, tinha as melhores escolas, babá, tudo. Em 6 meses, simplesmente, eu fui despejado 6 vezes. Eu fali de uma forma tão violenta que eu não entendia. Mas qual era a minha fé nessa igreja evangélica? Eu era ensinado e dependia do pastor, porque nessa igreja tinha profecias, o que se chamam de profecias, que na verdade hoje a gente sabe que nada mais é que adivinhação. E minha vida era baseado nessas falsas promessas, que eu acreditava. Pessoas boas, pessoas de caráter, mas que também sofrem com esse espírito enganador. E muito rápido eu falei de uma forma assim, tão violenta, que depois de 6 meses, a última mudança que eu fiz por despejo, eu combinei com o cara do carreto que metade do resto que sobrou para mim, ficaria para ele, que eu não tinha dinheiro para pagar. E fui deixar minhas coisas numa garagem 4x4. Eu cheguei num ponto, porque você estava numa igreja evangélica, você cria que Deus era contigo e você era com Ele. Então eu cheguei no ponto que eu virei para minha esposa e falei: nós temos formação, nós somos inteligentes, nós somos cultos, e se é esse Deus que se apresenta na minha vida, eu prefiro servir ao diabo. Ele é mais rápido em atender os seus. E aí eu fui por 2 anos, muito rapidamente, com a força do meu braço, eu conquistei e estava bem novamente. Em 6 meses novamente eu perdi tudo. Quando você chega numa situação dessa, você fala: bom, o que eu vou fazer na minha vida? Não tem mais nada para fazer. Você crê em Deus, não deu certo. Era um Deus que tudo era errado, tudo era culpa minha. Eu cheguei até um ponto, porque o Senhor mandou dizer, mas nesse outro ponto daí em diante, o Senhor me condenou. Eu preferia não crer nesse Deus e não ter esse Deus. E depois você vai pela força do seu braço, pelo seu estudo, pela tua competência, e você falha. O que você espera na tua vida? Morrer. Aí eu saí naquela manhã e fui andar, eu me deparei, nem sei como, a hora que eu vi, eu estava conversando com um homem de Deus na Igreja Universal. Pela minha felicidade, eu não tinha nada, e nesse nada estava começando a Fogueira Santa de Israel. Com toda a dificuldade, sem ter alimento até na dependência, porque nessa hora nem pai, nem mãe, nem familiar, todo mundo se afastou. Inclusive, na época, tinha a ABC, nós fomos ajudados com cesta básica, mas resolvemos tomar uma situação. Nada por nada, agora é tudo. Então, vamos embarcar nessa fé inteligente, vamos investir no altar. Estávamos desempregados há 6 meses. Subimos no altar com o nosso tudo. E aí Deus prontamente respondeu. Questão de semanas ela estava empregada, daqui a pouco eu estava empregado, e aí veio a próxima Fogueira Santa e as coisas foram se construindo, e graças a Deus a gente viu que, peraí, só isso não é, o dinheiro vai, o dinheiro volta, o meu dinheiro já tinha acabado, a gente entendeu que a gente tinha de ter um encontro com Deus. Aí nós começamos a sacrificar pela nossa vida espiritual. Aí, meu amigo, aí já era, né? Aí tudo foi acontecendo, chegou num ponto de hoje, eu tenho 3 filhos, os 3 na presença de Deus, inclusive dando testemunho da vida financeira, da vida conjugal. E hoje em dia o que eu posso falar? A gente tem, deve ter até as imagens, a gente tem só um imóvel no Guarujá que a gente tem, vale 4,5 milhões. Todos os meus filhos têm jet ski, meu filho, o outro, acabou de comprar um carro de 250 mil reais para ele, dinheiro dele, um menino de 23 anos de idade. E vou falar o quê? Hoje o nosso patrimônio é em volta de 20 milhões de reais,
Neste ano que todo mundo está falando, é um ano difícil, vai todo mundo quebrar, tem assim, rapaz, eu estou arrebentando. Eu estou arrebentando tanto que... Casa de praia, bispo. Essa casa que mostra é de praia, tá? Essa é só para o final de semana. Só. Essa é só para o final de semana. Essa casa é de praia. Para tirar onda. Inclusive, quando a gente está lá no domingo, a gente participa lá, pode ligar para o pastor, que a primeira coisa, assim, a gente não se afasta da presença de Deus. Eu posso estar no lugar que eu for do mundo, a primeira coisa que eu faço no dia que eu estou lá, que é dia de reunião, dia do Senhor, de domingo, de quarta, a gente busca a presença de Deus. Porque, assim, tudo isso vai, tudo isso volta, a lancha, o jet ski, as casas, tudo vão. Mas hoje a gente tem o bem mais precioso que uma família pode ter. Toda a família unida, em volta de Deus, um mesmo propósito, com o Espírito Santo. Aí é tudo que a gente pode ter. Diante dessas conquistas, o senhor parou de sacrificar? Não parei. Até só frisando a respeito dos filhos, meus filhos crescendo, vendo os pais sacrificarem. Então eles entenderam. Então hoje, com 23 um e 26 outro, eles têm a empresa própria deles. Um deles é sócio meu, não porque é filho, porque conquistou a parte dele, mas de sacrifício em sacrifício. E eles entenderam, assim como eu sempre entendi, que pela fé inteligente você até sacrifica. Agora, para manter até você conquista, mas para manter as bênçãos é uma comunhão com Deus, é a retidão em Deus, é saber que você está empresário, você não é saber que você está com bens, você não tem, é tudo de Deus. E a gente só coloca no altar aquilo que a gente está devolvendo para Deus. Parabéns pela sua fé, Deus lhe abençoe mais, tá?